Bom dia, bom dia. Vamos para mais um vídeo. Lembra que eu fiquei devendo para vocês a segunda parte dos 10 principais erros, né, que a gente comete em relação ao planejamento. Então a gente vai ir para a segunda parte desse vídeo hoje. E só para a gente fazer uma introdução, porque eu sei que tem pessoas que chegam aqui no segundo, no terceiro, no quarto, enfim, às vezes nem sempre pegam ali desde o início. Então a nossa ideia é elencar os 10 principais erros que os gestores, os líderes cometem na hora de fazer um planejamento. E no nosso primeiro vídeo, depois você pode procurar aí 10 principais erros que a gente comete na hora de planejar, você vai encontrar do 1 ao 6. E hoje a gente vai dar a sequência a partir do sétimo erro. E entender algumas coisas e alguns pontos que a gente comete alguns erros bobos, porque vocês vão perceber ao longo que vocês forem assistindo os vídeos que não tem nada assim de extraordinário. Não é nenhum tipo de erro grotesco que fala, meu Deus do céu, como eu nunca vi isso na minha vida. Não. A maior parte dos erros, eles são erros simples e muito comuns, que a gente comete assim por bobeira, às vezes por desatenção, às vezes por preguiça de fazer algumas coisas, sabe, por falta assim de cuidado no detalhe. E eu nem falo de ser detalhista, porque eu nem sou uma pessoa detalhista, mas tem alguns detalhes mínimos que a gente precisa prestar atenção para que a gente não erre em coisas tão básicas, que é justamente os 10 pontos principais, porque existem uma infinidade de erros que a gente comete dentro de um planejamento. Então, eu separei os 10 principais, e os 10 principais são os mais comuns que acontecem e são realmente extremamente simples. Então, se você é líder, se você é gestor, compartilha esse vídeo, manda para quem precisa escutar aí quais são os erros que a gente comete, para que a gente possa diminuir essa quantidade de erros, esse percentual de erros e ter cada vez mais um planejamento mais assertivo. Porque quando a gente tem um planejamento mais assertivo, a gente consegue ter um resultado de uma maneira mais tranquila, batendo menos a cabeça, fazendo as coisas serem assim mais leves. Porque uma coisa que eu vejo muito acontecer e as pessoas falarem em relação a empreender, em relação a ter um negócio, a ter uma equipe, é que isso dá muito trabalho. E muitas vezes a gente pensa assim, vou largar tudo e vou trabalhar para alguém como se isso realmente fosse mais fácil. E não é, sabe? Não é. A gente pode ter essa ilusão, a gente pode ter essa sensação, mas não é. Porque existem alguns benefícios dentro de você ser líder de uma equipe, de você ser dono do seu negócio, que eles nunca vão existir enquanto você tiver que prestar contas para outra pessoa, enquanto você tiver um trabalho de CLT, por exemplo. Tudo tem o seu lado bom, seus pontos positivos, seus pontos negativos. Mas por que que muitas vezes as pessoas que criam um negócio, como eu falei com vocês, acho que lá no nosso segundo vídeo, a gente acaba criando um negócio por necessidade e fazendo ele acontecer de uma maneira não tão profissional, a gente começa a sofrer com algumas coisas básicas, como falta de tempo, como má gestão de uma equipe, que aí o nosso negócio começa a crescer, a gente começa a ter que envolver pessoas dentro do processo e a gente não consegue fazer isso de uma maneira assim pautada, de uma maneira bem continuada, de uma maneira planejada. Então a gente começa a ter menos tempo, muita demanda, e esse excesso de demanda que acaba a gente trazendo tudo para a gente, que é onde a gente chama aí da questão de ser centralizador, é onde a gente pensa muitas vezes que ter um negócio não é vantajoso. E não é bem assim. Ter um negócio ele é vantajoso sim, porque eu principalmente acho em alguns pontos. Primeiro pelo fato de que você pode implementar o seu modo de trabalho. E quando você pode implementar o seu modo de trabalho, você consegue fazer as coisas de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais feliz, tá? De uma maneira mais realizada. Uma coisa que eu encontrava muita dificuldade quando eu trabalhava em empresas de treinamento para outras pessoas é que eu não podia implementar aquilo que eu acreditava que pudesse dar resultado. E às vezes quando eu implementava de teimosa e dava um resultado mesmo assim, aquela ideia, não, assim a gente faz assim, vai continuar sendo assim. Então, um dos principais benefícios que eu acredito e que eu gosto de ter, enquanto a gente fala de ter o próprio negócio, é de poder implementar as coisas do seu jeito, do meu jeito. Nem tudo dá certo. Tem coisas que dão certo e é super legal. Tem coisas que vão dar errado e ok, vamos reajustar ou vamos abrir mão dessa ideia, vamos pensar em outra coisa, realmente não funcionou. Mas a gente tem liberdade
de escolha, liberdade de fazer aquilo que você acredita da maneira como você acredita. E isso não tem preço. Então, se você é líder de uma equipe, se você é dono de um negócio, entenda que você está, sim, no caminho certo. Apenas ajustes precisam ser feitos. E é nesse ponto que entra aí a nossa segunda parte do nosso vídeo, que é levantar esses principais erros que a gente comete na hora de planejar. Que, como eu disse, são erros bobos, são erros simples, mas que acontecem todos os dias por várias e várias pessoas que estão, às vezes, até há anos no mercado. Né? Mas vamos lá, já fizemos uma boa introdução, então vamos ao sétimo erro. O sétimo erro é o seguinte: não saber quais são as prioridades. Então, como assim? Isso aqui, como eu disse, são erros muito comuns, então eles acontecem muito. E isso acontece muito, 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 muito mesmo. Então, o que acontece? Como você ali, é o financeiro, é o vendas, é o caixa, é o estoque, é tudo, você acaba não sabendo qual é a sua prioridade no momento. Eu vou trazer até num próximo vídeo para vocês, não nesse, porque senão a gente vai ter que fazer uma parte 3. Mas eu vou trazer para vocês assim, ó, como que eu gosto de separar as áreas da empresa de um olhar mais sistêmico, de um olhar, sabe, de fora, para entender justamente assim, ó, em que momento eu estou, em que momento o negócio está, onde eu preciso demandar mais energia. Porque uma coisa é fato. Vão ter responsabilidades que você sempre vai ter que averiguar, que você sempre vai ter que medir. São coisas que a gente fala assim, ó, quando você sai da operacionalização de um negócio, você sai literalmente do operacional, ou seja, você sai do fazer, você sai do executar. Mas você não deixa de acompanhar, você não deixa de medir. Então, você sempre vai ter algumas coisas que você vai precisar acompanhar. Ah, daqui a pouco você parou de ser o líder da equipe de vendas, você colocou alguém para ser o líder da equipe de vendas e isso não é mais uma responsabilidade exclusivamente sua. Ok, você não vai mais ter que fazer o acompanhamento do vendedor todo dia, mas alguém vai fazer, que é esse cara que você colocou no lugar. E você vai ter que checar junto com esse cara como estão os indicadores, como estão as ações, você vai ter que fazer esse processo de acompanhamento, que inclusive a gente falou sobre acompanhamento já. Então, você vai ter sempre que fazer o acompanhamento conforme suas funções vão mudando, suas responsabilidades vão mudando, os indicadores que você acompanha vai mudando também. E aí acontece esse erro que a gente não entender quais são as prioridades, porque elas vão mudar. Às vezes o que é prioridade para mim nesse momento, daqui a 2, 3 meses ou daqui a um semestre, não é mais essa prioridade. E às vezes eu fico cuidando de algo que eu cuidei há 6 meses atrás e aquilo já não é mais o que eu preciso necessariamente demandar mais energia. Então, você definir as suas prioridades vai te ajudar a você entender qual é o principal resultado que você, que é o cara provavelmente mais caro desse negócio, precisa cuidar nesse momento. Então lembre-se que o seu tempo ele é muito valioso, então você precisa colocar ele, você precisa empregar ele nas coisas que te dão mais dinheiro nesse momento. E você tem que saber o que é, porque nem sempre, por exemplo, às vezes as pessoas, mas o que me dá mais dinheiro nesse momento é vendas, nem sempre. Às vezes o setor de vendas está rodando e está indo bem, mas se você não cuida, por exemplo, de uma central de custos, daqui a pouco você está vendendo bem, mas o dinheiro está indo pelo ralo. Então, nem sempre é vendas. Provavelmente, se você tem um negócio inicial de 1 a 5 anos, pelo menos, provavelmente sim, a sua demanda inicial ainda vai ser vendas. Mas dependendo do tempo e do momento do negócio, às vezes a sua prioridade não vai ser vendas, vai ser outra. Por isso a importância de você analisar. E isso vai mudar conforme o momento do negócio e conforme as suas responsabilidades, os indicadores que você precisa acompanhar. Então, entenda muito bem qual é o momento que o negócio está, onde você tem que colocar mais tempo e qual é a sua prioridade. Lembre-se que aqui acontece uma coisa muito comum que é o seguinte: as minhas prioridades. Não, não é bem assim, tá? Prioridade, gente, é uma, tá? Se você tem mais de uma, já não é prioridade, não tem prioridades, é prioridade. Então, se você tem mais de uma coisa para fazer que você acha que são suas prioridades, está errado. Já para analisar aí. Ah, Fran, mas significa que eu não tenho que cuidar disso aqui? Claro que tem que cuidar.
Mas de todas as coisas, de todas as atividades que você precisa cuidar, que você precisa acompanhar, que você precisa fazer, você tem que entender qual é realmente a prioridade, tá? Então, entender aquilo que realmente, de tudo que você faz, é onde você tem que demandar mais tempo. Vou te dar um exemplo, vamos pegar o vendedor, que eu acho que é um dos exemplos mais práticos que a gente consegue fazer dentro de uma empresa. A gente pega um vendedor, o vendedor ele tem N atividades para fazer. Só que o vendedor é uma das funções que tem mais clara a sua prioridade, que é vender. E mesmo assim, ainda tem gente que ainda comete cagada, tá? Então, a prioridade dele é vender. Nesse caso, o que seria vender? Aí a empresa tem que entender, por exemplo, se esse vendedor, se a prioridade dele é vender para clientes novos, se a prioridade dele é vender para clientes da carteira, se a prioridade deles é fazer acompanhamento, é uma gestão comercial. Então, até o vendedor tem que entender qual é a prioridade dele, porque atividades ele tem um monte. Ele tem que fazer ligação, ele tem que mandar mensagem, ele tem que dar retorno, ele tem que lançar no CRM, ele tem que analisar CRM, ele tem número de ligações para atingir, ele tem número de mensagens para atingir, ele tem número de retornos para dar, ele tem relatórios que ele precisa entregar. Então, assim, ele tem uma infinidade de atividades que ele precisa fazer. Porém, geralmente, essa é a função que eles têm mais claro a prioridade deles, que é o quê? A venda. Ah, por exemplo, eu tenho que entregar o relatório, mas chegou um cliente. Eu vou falar para o cliente esperar e vou fazer o relatório, ou eu vou fazer o relatório e depois eu vejo o cliente? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou atender o cliente ou vou entregar o relatório? Eu vou atender... Isso é óbvio para o vendedor. Então, ele vai parar o relatório e ele vai atender o cliente. Então, essa é a dimensão de prioridade, que é o que muitas vezes nós, enquanto gestor, não sabemos fazer. É entender qual que é o nosso momento de falar assim, não, isso aqui eu espero uns minutinhos, porque eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Então, entenda qual é a sua prioridade, assim como o vendedor. Então, o que você tem que fazer agora? O que é mais importante? É um acompanhamento? De quem? De qual setor? É o relatório? É uma análise do quê? De qual setor? Em quanto tempo? Entenda qual é a sua prioridade para que você gaste tempo na coisa certa, no tempo certo, para não deixar para depois aquilo que é mais importante. E aí a gente vai para o nosso oitavo erro. Vamos lá. Olha só, não saber distribuir as atividades. Acha que todo mundo sabe. Isso aqui eu acho que quase não acontece com vocês, né? Porque a gente quer fazer tudo. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Falhou. Vamos ver se funciona. Ok. Então, o que acontece aqui? Ó? A gente não sabe distribuir as atividades. Acho que todo mundo sabe. Como assim? Você, como eu já mencionei aqui algumas vezes, você virou empreendedor justamente por ser uma pessoa boa de execução. Então, como assim? Na maioria das vezes, você tem muita ação, você é bom de iniciativa, você é bom de proatividade. E provavelmente você sabe aquilo que você tem que fazer, ninguém precisa ficar te mandando. Essa é uma característica principal, eu acredito, de quem abre um negócio. E nem sempre, às vezes, o cara tem isso natural. Mas o fato dele abrir um negócio e ir apanhando do negócio, do processo, faz com que ele entenda, fala, não, isso aqui eu preciso fazer, eu não preciso que ninguém me cobre, não preciso que ninguém fique em cima de mim para que eu faça. Como a gente tem, ou a gente desenvolve por necessidade essa habilidade, a gente quer contratar pessoas e achar que elas têm também. E não é bem assim, tá? A maioria das pessoas, infelizmente, ou felizmente, eu nunca sei, né? Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim, elas não têm essa capacidade de imediato. Entendam uma coisa, pessoas precisam ser treinadas. Principalmente se você pega a categoria de base, o que são as categorias de base? São iniciantes, são vendedores sem experiência, são administrativos que estão começando, estão às vezes no primeiro, segundo, terceiro emprego. Então você quer contratar uma pessoa que você vai pagar um salário, dois salários, três salários, mas você quer que o cara seja o ninja, o cara top das galáxias, como se ele ganhasse 10, 15 salários. Então, não vamos viajar na maionese e achar que a gente vai contratar pessoas com salário base que vão ter habilidades de pessoas que ganham 15 salários por mês. Então, o que isso significa? Significa que você precisa treinar as pessoas da sua equipe. Então, por mais que você ache que você está pagando um salário mais lindo do mundo, não é.
tá? A não ser que você pague os 15 salários, 20 salários. Mas se não, se você está pagando ali um salário, até 3, 4 salários, 5, você precisa treinar, tá? São pessoas que elas precisam de treinamento. Porque se elas não precisassem de treinamento, ou elas teriam o próprio negócio, ou elas ganhariam muito mais fazendo outras coisas ou de forma mais experiente. Então, treine a sua equipe. Não ache que as pessoas sabem o que tem que fazer. Para isso, existem duas coisas: existe acompanhamento, existe treinamento. Então, você precisa treinar a sua equipe, você precisa acompanhar a sua equipe. Você precisa treinar a sua equipe, você precisa acompanhar a sua equipe. Sem isso, não tem essa bobagem de que eles têm que saber o que eles têm que fazer. Se você, que é o gestor, o líder, o dono desse negócio, você não deixou isso claro, você não criou procedimentos, você não fez processos, você não criou um caderno lá de atividade, de processo, e aí você acha, se você não cumpriu sua parte, você acha que os outros têm que saber do nada, com um bola de cristal, as suas vontades e a maneira como você quer que as coisas sejam feitas. Pelo amor de Deus, não é assim. Então, não pense que as pessoas sabem o que elas têm que fazer. Tá? Se elas soubessem, elas não estariam nesse exato lugar. Então, as pessoas precisam ser treinadas. Então, assim, não acha que todo mundo sabe. E aprenda a distribuir. O que é distribuir, Fran? Distribuir é você saber o que cada um precisa fazer de forma exata. E deixar isso muito claro. Isso tem que estar transparecido, isso tem que estar bem definido, isso de preferência precisa estar anotado, precisa estar registrado. E isso precisa ser falado mais de uma vez, tá? O ser humano, ele dificilmente aprende de primeira, são alguns raros exemplos aí que eu acho incríveis, mas a maioria das pessoas, elas precisam de quê? De repetição, tá? Se você observar, por exemplo, inclusive no marketing, uma das ferramentas que mais se usa e que mais funciona é repetição. Então, se até para vender uma ideia você precisa repetir ela inúmeras vezes, quem dirá para ensinar alguém a fazer alguma coisa dentro de um novo processo? Então, treine a sua equipe bastante e acompanhe. É só assim que você vai conseguir fazer os ajustes necessários e que você vai conseguir ter uma equipe que ela chegue no nível de ser uma equipe autogerenciável. Porque você treinou o suficiente, porque você acompanhou o suficiente. Então as pessoas têm clareza do método, elas têm clareza do processo e principalmente elas têm clareza do resultado que elas precisam entregar. Que é outra coisa que eu vejo acontecer muito. As pessoas, principalmente administrativo, tá? Tirando os vendedores, que, como eu disse, é uma das funções mais fáceis de criar indicadores, acho que desde os primórdios, mas a maioria das pessoas, elas são movidas, elas entendem que elas precisam entregar tarefas. E a culpa não é delas, a culpa é nossa, porque a gente cobra delas tarefas, a gente não cobra resultado. Então, aí a gente, deixando claro o método, o processo e o resultado que é esperado, a chance de você ter uma equipe autogerenciável é muito maior. Então, esse foi o nosso oitavo erro, a gente não saber distribuir as atividades. Achar que todo mundo sabe o que tem que fazer. Vamos ao nono erro, que é a gente começar pelos indicadores menos importantes. Então, vejam que assim, está muito conectado com o erro anterior. Porque se você não sabe suas prioridades, provavelmente você também não vai saber quais são os indicadores mais importantes, que tem a ver com as prioridades. Então, para você conseguir não cometer esse erro, você precisa estar ajustado no erro anterior. Então, você precisa ter conseguido não fazer aquilo deixar de ser um erro para você, entender qual é o seu momento e do seu negócio e da sua equipe. Eu sempre separo em três pontos que eu acho muito importantes, que é o momento do negócio, o momento da equipe, o momento do líder. E essas três coisas precisam se encaixar muito bem. Porque você, enquanto líder, vai olhar para o momento do negócio, você tem que se adaptar em relação ao momento do negócio, para que você ajude a sua equipe a se adaptar para o momento que o negócio está vivendo. Então, se o negócio ele vai reger muita coisa, você se adapta para ajudar a equipe a se adaptar. Então é bem interessante. E aí você consegue ter indicadores que vão fazer sentido e que são os indicadores mais importantes para aquele momento. Por quê? Porque assim, assim como a gente erra na hora de escolher as nossas prioridades, se eu não sei escolher as minhas prioridades, adivinha o que vai acontecer? Provavelmente eu também não vou saber escolher as prioridades da minha equipe. Então eu vou acabar errando nas minhas, eu vou acabar errando nas deles,
e vai virar uma bagunça. O negócio roda por esforço, ele roda por trabalho, mas ele não tem um sistema inteligente que faz com que as coisas aconteçam de uma maneira mais natural. Então, quando você tem os indicadores e as prioridades erradas, o negócio até roda por trabalho e por esforço, mas aquilo é pesado, aquilo é cansativo. Você chega no final do dia assim, ai, esgotado. Você não tem aquela sensação de um dia produtivo, de um dia leve, de um dia que as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Tudo acontece por uma demanda de esforço muito grande. Então, olha o tamanho da importância de você entender o seu momento, o momento do negócio e saber as suas prioridades. Porque a partir do momento que você sabe as suas prioridades, você vai entender quais são as prioridades da sua equipe também. Porque se eu sei escolher para mim, eu sei escolher para os outros. Porém, se eu não sei escolher para mim, eu não consigo escolher para os outros. E não tem esse negócio de, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. A gente sabe que move pelo exemplo, que move pelas ações. E não adianta, se você não tem as suas alinhadas, você também não vai definir com destreza os indicadores da sua equipe. Então, como é que a gente pode, por exemplo, resolver isso? Já vai como é que fala? Já vai um conselho gratuito aqui. Se você tem dúvida de quais são as suas prioridades, de quais são os seus indicadores principais, cara, tu precisa conversar com alguém. Tu precisa, às vezes, se você tem uma consultoria externa, chama uma consultoria externa. Se você não tem, mas você faz algum treinamento, fala com o seu mentor. Se você tem um amigo que tem um negócio melhor, maior do que o seu, conversa com ele. Por que eu falo maior e melhor? Porque ele já passou por esse momento, provavelmente. Então, conversa com esse cara. E conta pra ele o que está acontecendo e pede para ele te ajudar. Fala, cara, eu tô errando nisso aqui. Me ajuda a enxergar o que eu não estou vendo, que você vai conseguir ter um direcionamento um pouco melhor em relação às suas prioridades e aos seus indicadores. E isso vai fazer com que você consiga alinhar a sua equipe melhor. Porque um gestor perdido, ele faz com que a equipe fique perdida também. Então você precisa se encontrar, você precisa estar muito bem localizado, você precisa ter um GPSzinho interno ali que ele funciona muito bem. Para que você, a hora que o negócio começa, sabe, distorcer ali o rumo, começa a ter um desvio, você já, opa, vem para cá. E isso a gente vai adquirindo com maturidade, com o tempo de negócio, com erros, tá? Então aqui eu tô trazendo vários erros para que vocês consigam eliminar eles, mas assim, ó, entenda, se você tá bem no início do seu negócio, você vai errar, você vai passar por eles de qualquer forma. Então a ideia é que você consiga não errar tantas vezes. E se você já tem um negócio um pouco mais maduro, você está com 2, 3, 5 anos de negócio, aí você já tem que eliminar esses erros. Porque você já errou demais nisso daqui, você precisa mudar de fase, mudar de estágio. Então, é inevitável passar pelos erros, a gente vai aprender com eles, mas a gente também precisa diminuir a porcentagem de vezes que a gente comete esses erros, para que a gente tenha resultados um pouco mais rápido, para a gente não entrar naquele nível de desespero de querer chutar o balde, de falar, meu Deus, isso aqui não tá dando certo. Isso acontece por erros, por imaturidade, por a gente não ter um caminho muito claro a seguir, por a gente não pedir ajuda, porque eu não sei por que a gente é um ser humano teimoso. Às vezes a gente começa um negócio, nunca foi dono de um negócio, ou já foi e não deu certo, começando outro, e eu vou sozinho. Pelo amor de Deus, não vá sozinho. Tenha mentores, tenha pessoas que te direcionem, faça cursos. Se precisar, tenha uma consultoria externa. Às vezes você é um negócio pequeno, você não consegue pagar uma consultoria externa cara lá, nossa, os mais tops, mas você consegue pagar uma consultoria externa que cabe dentro do seu orçamento. Então, aquele que você contrata que já tem um pouco mais de experiência que você já te ajuda. Não acho que isso é gastar dinheiro, isso é investimento. Para que você ganhe tempo, para que você ganhe perspectiva dentro do seu negócio. Não queira fazer tudo sozinho. Esse foi o nosso nono erro. Começar pelos indicadores menos importantes. Vamos ao 10º, tá? E assim, deixei esse por último porque ele é o mais comum de todos. É o que a gente mais erra e é o que, ao errar, tem maior impacto no nosso negócio. Então, se você for escolher um dos erros para parar de errar nesse momento, vai ser esse aqui, vai ser o erro número 10, tá? O top 10, né? E Fran, qual que é esse erro? Já vou contar para vocês. O 10º erro ele é o seguinte: se você resolver ele
você vai derrubando os outros acima. Se você resolver essa última cagadinha que a gente comete, você vai eliminar uma série de erros que você comete ao longo de todo o processo do seu negócio. Sabe por quê? Porque ele é o primordial, ele é o principal para você que tem uma empresa, para você que tem uma equipe. Então, mas Fran, e aí? Nossa, que erro que é esse que a gente comete tanto e que é tão fundamental, que compromete tantos resultados? Esse erro chama-se acompanhamento. Sim, o acompanhamento é o erro que mais te custa dinheiro, tempo e produtividade. Por quê? Porque a gente deixa as coisas muito a Deus dará. Tanto as nossas quanto as das nossas equipes, né? E por incrível que pareça, assim, a gente acha que as coisas vão se soltando sozinhas e elas não vão, gente, pelo amor de Deus, você precisa acompanhar. Se você está bem no início, você tem que acompanhar tudo. Conforme você vai crescendo, seu negócio vai crescendo, a sua equipe vai crescendo, você vai mudando os indicadores, você vai mudando o momento, você vai mudando aquilo que você precisa acompanhar. Mas você, por exemplo, como eu comentei e usei o exemplo no início, eu agora eu não sou mais o líder de vendas. Eu coloquei alguém no meu lugar. Ótimo. Esse alguém vai ter indicadores X para acompanhar e você vai ter outros indicadores para acompanhar em relação às vendas, mas elas nunca deixarão de ser acompanhadas. Então, assim como é nas vendas, é com o administrativo, é com o centro de custos, é com a operacionalização do negócio, é com tudo. A diferença é que é por isso que você precisa sair da operação, que você precisa sair do fazer, para que você possa e tenha tempo de acompanhar os indicadores, para que você possa acompanhar as pessoas, para que você possa acompanhar os processos. O fato de você sair de ser um fazedor, de ser um executor, ele vai te gerar tempo, ele vai te gerar noção, ele vai te gerar maturidade e você vai conseguir a começar a olhar para o seu negócio de uma maneira diferente. Você vai olhar para o seu negócio de uma maneira que você consegue pensar em estratégias. Aqui você precisa e deve ter tempo para pensar. Aqui é a hora que você, apesar de achar que não, é a hora que você mais constrói resultado. É saindo do fazer e vindo para o pensar. Porque aí você consegue olhar o que está acontecendo de certo nas vendas, o que está acontecendo de errado. O que está acontecendo de certo no administrativo, o que está acontecendo de errado. Você começa a perceber coisas pequenininhas que quando você estava lá na execução, você não tinha tempo nem cabeça. Quando você vem para o estratégico, quando você começa a ter tempo para pensar, tempo para olhar para o seu negócio, você começa a ver ali o copinho fora do lugar, que é um exemplo simplório em relação a tudo que a gente tem que ver, mas o que isso mostra? Isso mostra que você agora tem cabeça para ver coisas pequenas, porque se você não trabalhar nos detalhes nesse momento, os detalhes eles vão te fazendo perder dinheiro. E aí você vai perdendo dinheiro, você vai comprometendo a sua margem, a sua lucratividade, e isso vai comprometer todo o processo estrutural e toda a motivação da sua equipe e até a sua. Porque se você não tem uma empresa lucrativa, uma empresa que daqui a pouco está fazendo divisão de lucros, para você, daqui a pouco pagando bônus aos colaboradores, você vai começar a perder talentos, você vai começar a ter apenas gente mediana trabalhando com você, e esse não é o objetivo. O objetivo é que você cresça, que você pense, que você planeje, que você tenha uma empresa e uma equipe que cresça, para que você ganhe mais dinheiro e para que você possa pagar mais os seus colaboradores. Porque se você cresce e eles crescem e o negócio cresce, todo mundo vai crescer junto, todo mundo vai ganhar mais. Adivinha qual é a tendência? Crescimento. Daqui a pouco, se você consegue ter uma lucratividade legal, você pode fazer um plano de divisão de lucros, você pode começar a pagar bônus, você pode fazer com que criar premiações para sua equipe. Só que isso só entra na sua cabeça, só te dá tempo de pensar se você sai da execução. Então essa assim, ó, é uma das chances que você tem de sair do operacional e vir para o acompanhamento. Mas Fran, e aí? Então eu vou parar de fazer e vou começar a acompanhar. Calma, tudo tem seu tempo, mas mesmo quando você está no operacional, precisa haver acompanhamento, porque se você não conseguir acompanhar enquanto você operacionaliza, você nunca vai sair da operação.
Então, sim, por isso que muitas vezes um negócio inicial te demanda muito mais tempo, muito mais horas de trabalho. Mas essas horas são necessárias porque se você consegue operacionalizar e acompanhar, logo você sai da operação e você começa a fazer todo esse processo de acompanhamento mais intenso, mais detalhado, que vai fazer com que a rentabilidade do seu negócio cresça, porque você vai estar olhando para as coisas certas. Bom, esse foi os nossos 10 principais erros. Como eu disse, tem muitos outros, mas se a gente começar por aqui, as coisas já vão mudar bastante, o seu resultado já vai melhorar muito, muito, muito mesmo. Se fez sentido para você esse vídeo, pessoal, manda para quem você acredita que pode ajudar, manda para quem você acredita que precisa, manda para quem você vê que fala, cara, dá uma olhadinha aqui, você vê que o cara comete alguns desses erros, manda para eles. Curte, compartilha, porque isso ajuda a gente a crescer e a chegar em mais pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo.